dia! Tivemos um problema aqui no Instagram, mas já vamos resolver. Então você que entrou pelo YouTube, me acompanha, porque hoje a gente vai falar das mudanças que o Covid trouxe na nossa vida, nos nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos. Ai! Bom dia, meninas, aqui no Instagram, Facebook. Você sabia que o Instagram, que o Covid mudou a nossa vida? Deixa eu pôr aqui. Fixar o comentário. Convidou a gente a mudar. O Covid fez um convite para nós, para mudarmos de vida. Olha aí, hoje é uma música meio rock. Bom dia, meninas! Pami Ribeiro, Lidiane. Sejam todas bem-vindas. Dinalva, amiga. Dinalva, saudade da Dinalva. Marília. Sejam todas bem-vindas. Você sabia que o Covid mudou a nossa vida? Mudou a nossa forma de agir, pensar, de sentir. Nós tivemos algumas mudanças aí, inclusive de valores. E eu vou falar sobre isso hoje. Eu quero que você esteja ligadíssima nessa live. Olha aí, a Pami já mandou convite para um monte de amiga. Pami, tu é top. Essas meninas que entram aqui todo dia, fielmente no horário, realmente merecem muitos e muitos presentes. Vocês são maravilhosas. Olha aí, Jéssica Costa. Jéssica, você mudou a foto aí do seu Instagram? Olha aí, tá estilosa, hein? Patrícia, Renata, Milena, aqui no YouTube. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, dá o seu like, o seu dislike. No Facebook, sejam bem-vindas, meninas e meninos do Facebook. Hoje eu acho que o que eu vou falar aqui é muito, 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 muito importante, inclusive para a gente saber como a gente se posicionar diante de algumas mudanças que aconteceram na nossa vida e que às vezes a gente nem fez a leitura, de que mudaram sentimentos, pensamentos e comportamentos. Sempre em momentos assim, aonde acontece algo muito diferente e tragédias ou coisas muito que inspiram uma crise, né, no nosso meio, a sociedade passa por mudanças. O 11 de setembro trouxe mudanças, a Revolução Industrial trouxe mudanças, as guerras que houveram trouxeram mudanças na sociedade, mas isso que a gente está vivendo hoje, do Covid, eu nunca vi na história um fato como esse, das pessoas terem que viver como estão vivendo, todo mundo teve que ir para dentro de casa com máscara e mudou muita coisa, inclusive nos nossos relacionamentos, muita gente. Eu tive que falar para algumas pessoas para parar de ouvir até noticiário, porque tinha gente que estava sendo tomada pelo medo, né? Então eu quero mostrar aqui quais as mudanças. Adriana, o que isso tem a ver com a gente? Tem tudo a ver, porque você vai aprender a como lidar com algumas situações que estão ainda por vir. Nós vamos demorar, as estatísticas mostram que nós vamos demorar uns 2 anos ainda, em especial na economia, para algumas coisas voltarem ao lugar. Só que alguns sentimentos talvez se estabeleçam, alguns hábitos na nossa vida que façam com que a gente tenha uma mudança aí em muitas situações. Bom dia a todos que estão entrando. A Jéssica Costa tá mandando um monte de convite aqui no Instagram. Pessoal do YouTube, Facebook, chama todo mundo para ouvir.
E como sempre, para quem chega cedo, olha aí, muita gente chegou cedo logo. Rapaz, nos 5 primeiros minutos de live já temos essa audiência no programa Minhas Manhãs, que são as minhas, são as suas, são as nossas manhãs. Eita, e a Jéssica aí, ó. Por isso que eu gosto de Jéssica, né? Jéssica é tudo de bom. De atitude. De atitude. Você gostou do biquinho? Eu gostei. Né? Olha que a minha máscara tá aqui hoje, Covid. Olha aqui, olha, eu ganhei uma máscara personalizada do GPS Casamento. Você não tem noção, amiga. É muito chique. Ai, esse Covid. Covid pra quê? Não quero ser convidada não por nada dele. Sai pra lá. Jesus, Maria, José, dá-me fé, né, Jéssica? Tá muito chumbrecado essa vida com esse Covid. Você sabe que essa Covid, eu acho que ela vai acabar depois das eleições? Eu não sei, porque eu acho que tem tudo a ver com eleição isso aí. O que vocês acham? Não sei, milagrosamente parece que depois das eleições vão acabar as máscaras, vão acabar as mortes. Eu acho que tem alguma coisa a ver aí no ar, né? O que vocês acham, amigas? Vamos lá! A gente vai falar desse tema que causou medo para tanta gente, mas a gente vai falar numa boa aqui, tá? Lógico que tem uma moral aqui profunda e eu quero mostrar para vocês. Eu não sei porquê, mas hoje eu tô lembrando muito dos judeus essa semana, né, Jéssica? Eu acho que é porque começou o ano novo judaico ali, eu tô ligada com Israel, lá ó, no relógio de Israel. E, gente, eu quero trazer mais um exemplo aqui, uma história. Quem já leu o Diário de Anne Frank? Quem já leu? Põe aqui para mim. Coloca eu. Quem não leu, coloca eu não. Quem já leu esse livro, O Diário de Anne Frank? Coloca aqui para mim, tem um delay aí, eu vou esperar chegar as respostas, porque hoje eu vou falar dela. Eu vou contar um pouco da história dela. A Natália já leu. Isso aí, Natália. Amanda não, Amanda, leia. Meninas que estão aqui, quem não leu, Depois de hoje, lê, porque olha, top das galáxias. Eu não, muita gente ainda não leu, né? Eu li, mas já faz bastante tempo. Olha aí, pode ser que seja uma leitura que vale a pena, né? Você ler novamente. Vale a pena ver de novo, mas não é lá do Plim Plim, não. Que eu sou, olha, eu não sou do Plim Plim, tá, gente? Na minha casa, ultimamente, não entra mais Plim Plim. Não entra mais, Jéssica, né? Nós não queremos ficar ruim do coração nem da cabeça, então a gente não usa mais Plim Plim. Não tem mais, né? A Natália diz que tem esse livro, inclusive, olha aí. Então, vocês conhecem, algumas aqui que já leram, principalmente o livro, conhecem a história de Anne Frank. É uma história real, tá, gente? Esse diário dela foi o diário que ela escreveu durante o tempo que ela ficou ali no quarto, se escondendo dos nazistas e indo para o campo de concentração. Olha aí. Nem na minha faz 3 anos. Olha aí que bênção. Tá livre, irmã. Tá livre. Amiga. Então vamos lá. Por que eu tô trazendo a história? Vou trazer a história aqui de Anne Frank. Porque ela tinha todos os motivos para descrer diante do que ela estava vivendo e o que ela ia viver. Inclusive diz que algumas coisas que ela escreveu no diário foi 1 ano antes, praticamente 1 ano antes dela morrer, né? Ela morreu com 15 anos. Então, uma das mais simples, porém mais poderosas citações de Anne Frank, eu vou falar aqui para vocês, que é: apesar de tudo,
eu ainda acredito na bondade humana. Olha só, uma menina, uma adolescente, estava vivendo um caos que eu acho que não tem, eu já falei aqui para vocês, um sofrimento maior do que o campo de concentração nazista. E ela escreve essa citação simples, mas realmente poderosa, de que que apesar de tudo que ela estava vivendo, ela ainda acreditava na bondade humana. Essa frase escrita, Jéssica, por Anne Frank em seu diário, foi escrita no dia 15 de julho de 1944 e ofereceu um sopro de esperança e bondade na qual ela afirma acreditar. Ela acredita que há esperança, ela propaga no diário dela esperança e bondade, né? E apesar desse contexto caótico que ela está vivendo, uma das maiores tragédias da história da humanidade. Tem alguns que querem negar, né, que houve o Holocausto. Não, minha filha, não tem como negar. Tá lá. Eu fui, gente, na minha primeira viagem para Israel. E quem sabe, né, vocês vão para Israel comigo o ano que vem. Eu quero ir o ano que vem. Esse ano estava tudo certo para a gente ir, mas teve o lockdown, aí a gente não pôde ir, né? Ia todo mundo em família, inclusive. Primeira vez que a gente ia com a família. Então, quando eu fui a primeira vez em Israel, eu visitei, Jéssica, o Museu do Holocausto. Meu Deus! Gente, que lugar é aquele? 24 horas do dia, todos os dias, os nomes das pessoas que morreram no Holocausto são citadas. Meu Deus. E aí você entra e você vai vendo as fotos das pessoas. Depois você entra numa outra sala que tem uma vela acesa com vários espelhos. Ai, gente. O que é aquilo? Que coisa linda. É triste, mas assim, pensa num povo que guarda a memória, que guarda a história. Assim, Laír, eu também já fui. Eu sonho e vou ir em família. Isso aí, sim, Laír, nós vamos juntas, né? Eu não vendo pacote não, tá, gente? Mas eu ia esse ano como líder espiritual junto com meu marido de uma caravana. Uma pessoa que vende pacote fez a caravana e nós iríamos prestar esse serviço com muita alegria de sermos os líderes espirituais, contando ali a história dos lugares que nós iríamos visitar em Israel. Uau! Olha aí, a Isabel Blorov, meus bisa viveram, né? Viveram essa época. Olha aí, meu Deus. A lista de Schindler é comovente. Realmente, já assisti. Esse filme é muito forte. Muito forte. Você tem que estar preparado emocionalmente para assistir um filme desse, né? E essa frase da Anne Frank, ela tinha somente 15 anos quando escreveu e viria a ser morta pelos nazistas menos de um ano depois. Ela não chegou a completar 16 anos, ela morreu antes em um campo de concentração alemão. Seu diário, né, o diário de Anne Frank, se tornou um dos mais importantes e comoventes documentos a respeito dos horrores do nazismo na Europa. E sua vida e o seu coração afirmam até hoje como exemplos luminosos do que de melhor, mesmo contra o horror, o ser humano pode ser. Meu Deus, gente. Uma menina manter o coração puro, manter essa esperança no coração, diante de um horror que ela estava vivendo, porque ela ganha o diário, o caderno para ela escrever, e quando ela começa a escrever, eles estão morando já num quartinho. Eu vou contar aqui, ó. Ela e a família passam a morar, eu tenho que resumir bastante,
né? Passam a morar num quarto que é um esconderijo para fugir do nazismo. O pai eles foram para a Holanda, tentaram lá fugir do nazismo. O pai tentou fazer o negócio, mas quando descobriram, né, a ascendência dele, de judeus, ele não conseguiu prosperar no negócio. Ele pegou um quarto do lugar onde era a empresa dele e eles se escondiam nesse lugar. Passou um tempo, presta atenção nessa história, passa um tempo depois, mais 4 pessoas juntam-se a ele nesse anexo secreto. Gente, você imagina de repente você morar num quartinho com a sua família, ela tinha mais uma irmã, então eram 4 pessoas, de repente mais 4 pessoas, o senso de solidariedade nesses momentos de crise cresce muito, as pessoas perdem, abrem mão de alguns valores, de status, dessas coisas, eu vou falar sobre isso, e as pessoas começam a ser mais solidárias, e eles abrigaram mais 4 judeus ali para fugir. O espaço era muito apertado, e a Anne, ela conta que ela tinha que permanecer muito silenciosa, e frequentemente eles estavam com medo. Imagina você viver com medo, não é o que a gente está vendo aí na pandemia? Tem gente que quase que pôs uma câmera de gás dentro de casa, de gás não, de álcool em gás, ou ozônio, porque ela tá com tanto medo. Ontem mesmo, conversando com uma pessoa lá na comemoração dos 30 anos da nossa igreja, é uma pessoa mais idosa, né? E ela falando que o marido, quando ela entra na porta de casa assim, ele quase que borrifa álcool nela, de tanto medo que ele tá. Ele não tá nem mais saindo de casa. Eu conheço pessoas que desde que a pandemia começou, não puseram mais o pé na rua, de medo. Olha só, é horrível isso, não tem mais relacionamento, fica só dentro de casa. E lá pelo 13º aniversário de Anne Frank, pouco antes de passar a viver no esconderijo, olha aí, ela recebe um diário de presente. Durante os 2 anos em que ela permanece escondida, ela escreve sobre o que vai passando no que ela chama desse anexo secreto. Olha aí, no lugar secreto só tem esperança, né? Mas também sobre o que ela sente e sobre o que ela pensa. Além disso, ela escreve histórias. Quando eu estava fazendo aqui essa pesquisa para trazer isso para vocês, eu li várias frases dela. E uma das frases que ela fala, ela diz assim, que se ela não escrevesse as histórias dela, ela morreria asfixiada. Então era uma forma dela organizar os sentimentos. Por isso que eu falo, gente, quando você escreve o que você está sentindo, essa história de diário não é coisa de adolescente, não. Isso é uma estratégia realmente de organização emocional. Quando você escreve o que você está sentindo naquele dia, as coisas que você está passando, as suas memórias, os fatos que te incomodam, aquilo que te dá esperança, você consegue organizar o seu emocional. Olha que poderoso isso, né? E ela diz isso na frase, que se ela não escrevesse, ela morreria asfixiada. Durante os 2 anos em que ela permanece ali escondida, ela começa a escrever o que ela pensa, o que ela sente, as histórias curtas. Ela começa um romance, anota passagens do livro que lia, né? E além, né, das belas frases que ela escreveu. Escrever, para ela, como eu disse, ajudou a aguentar esses dias. O esconderijo é descoberto, parece que alguém denuncia o esconderijo, não se sabe quem foi o traidor. Meu Deus, ainda não, né? Ainda tem gente que às vezes tentando fugir do horror entrega o outro. Meu Deus do céu. E aí toda a família vai para o campo de concentração nazista. E ela morre aos 15 anos de febre tifoide. Ela e a irmã morrem. Pegam a febre tifoide e morrem no campo de concentração. O único que sobrevive, a mãe morre também.
o único que sobrevive é o pai. E depois que o pai sai do campo de concentração nazista, ele volta lá no lugar, ele encontra esse diário da Anne Frank e ele começa uma luta para poder publicar o que ela escreveu. E é por isso que hoje a gente tem isso nas mãos. Eu vou colocar no final dessa live a foto dela, né? Tem poucas fotos dela, porque naquela época não tinha celular para tirar foto. E diante dessa angústia, pouquíssimas fotos foram tiradas ou sobreviveram a essa situação, né? Eu vou colocar uma foto dela com a frase dela. Apesar de tudo, eu acredito na bondade humana. Olha só que forte, né? Eu nunca vi, e acredito que você nunca viu na história, falando não agora do Holocausto, mas em termos de pandemia, a gente não tem registros como do coronavírus, que levou as pessoas a repensarem muita coisa. Você aí que está aqui me assistindo agora no programa Minhas Manhãs, da Adriana Ana Maria, ó, da Adriana Pacheco Brita e da Loura Jéssica. Olha aí, a Gi disse, minha filha Giovana já leu esse livro 3 vezes e ama a vitória dela. Meu Deus, gente, esse livro não pode... tem alguns livros que você não pode deixar de ler. E um deles é o Diário de Anne Frank. Jéssica não leu ainda, né, Jéssica? Vai ler, né? Uhum. Então, amiga, tem que ler, porque leitura é cultura, né? Vamos lá. Vocês viram que eu tô de blusa, né? De frio, porque, amiga, o frio aqui é grande, tá? Mas não é o frio de emoções, é o frio do ar-condicionado, porque o negócio aqui tá quente. Eu contei essa história, não é para deixar vocês tristes, tá? Mas é pra gente pensar alguns momentos da história. E aí eu queria ouvir de vocês, o que foi aí, se você pudesse ir colocando já para mim, enquanto eu vou falando, o que foi para você essa pandemia? Que sentimento trouxe para você? O que você acha que mudou na sua vida? Você já parou para pensar que o que mudou na sua vida? Mudou alguma coisa? Mudou algum sentimento, algum pensamento, algum valor, algum comportamento? Enquanto vocês vão colocando aí para mim, escrevendo aqui ó, no YouTube, no Facebook, no Instagram, enquanto vocês vão colocando isso para mim, eu vou colocar aqui algumas coisas já que eu comecei a ler, estudar e observar na minha própria vida, né? Nós começamos a repensar aos poucos algumas coisas. E sem às vezes a gente perceber, a gente já está assumindo alguns novos comportamentos e gerando novos hábitos. E é importante a gente ter consciência disso para a gente entender o que está sendo positivo nas mudanças e o que está sendo negativo. A Ana colocou aqui, mudou sim, comecei a buscar mais a Deus e sentir a dor do outro. Olha aí, ótimo, Ana. Muito bom, tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Legal, parabéns. Que bom, você vê que os momentos de crise, eles podem nos fazer crescer, né? A doutora Edi Tourino disse, demonstrou nossa vulnerabilidade e fez repensar no que tem valor real. Ótimo! A Ana disse que queria buscar culpados, mas não resolve, né, Ana? É o que a gente fala aqui toda manhã. Quem mais? Quem mais tem aí alguma situação lá no Facebook? Alguém tem alguma mudança, algum sentimento? Aqui no YouTube, coloca aí que a Jéssica vai me repassando aqui. A Natália disse, nossa, mudou muita coisa, mas acho que a mudança mais impactante para mim foi valorizar e saber remir meu tempo. Olha aí, que legal! Gente, vocês estão tendo umas reflexões maravilhosas.
Obrigada por compartilhar, que legal, parabéns. Eu achei que o relacionamento é muito importante. Ótimo. Não foi fácil me sentir. A Ana. Pam me disse, nossa família se aproximou muito, cuidamos mais um do outro. Legal, gente! Vocês... Não, eu vou terminar essa live. Pra quê? Vocês estão muito, muito maravilhosas. Elas ensinam para outras pessoas. Vocês estão ensinando para mim, inclusive. Parabéns! Que legal! Então vamos lá. A pandemia, como a doutora lá disse, mostrou a nossa vulnerabilidade. Mas ela não apenas recorda para nós, né? Olha aí, a Isaura disse, muita aprendizagem para mim, conheci muitas pessoas especiais, inclusive você. Oh, obrigada, amiga! É verdade, um efeito que aconteceu é que as pessoas começaram a ficar mais online, né? Passei a reorganizar melhor o meu tempo. Que legal, que bom que vocês me conheceram na pandemia! Uau! Que top! Que bom que eu conheci vocês! Porque vocês... De verdade, hoje vocês fazem parte da minha vida. Eu levanto super motivada. A coisa que eu mais penso é em fazer essa live aqui. Gente, vocês não sabem o quanto é bom pra mim. Eu não sei se é melhor pra vocês ou se é pra mim. Porque pra mim e pra Jéssica aqui é terapêutico, né? A Ana disse, minha maior preocupação foi com minha filha, que é residente no Hospital das Clínicas, aqui em São Paulo, e o início foi durante a pandemia. Ela começou, quando começou a pandemia, preocupante. Aprendi a dar valor às pessoas e o quanto precisamos um do outro, a Grazi está falando. Gente, maravilha, muito bom mesmo, ótimo. Ah, Milena, descobri muitos talentos e mais tempo para a família e pensar de uma forma diferente em relação à vida. Que legal! Então, assim, olha, a pandemia, ela nos fez lembrar da nossa fragilidade física, mas também, né, prejudicou a segurança, porque a economia, eu vi, gente, muita gente fechar estabelecimento. Eu fiquei muito triste de lugares que a gente passava aqui em Manaus e que a gente via portas fechadas porque a pessoa não deu conta de sustentar o negócio, né? Aprendi que não temos o controle de nada, é verdade. Então eu creio que as pessoas se voltaram mais para Deus, né? Por causa disso. A pandemia virou o nosso cotidiano de pernas para o ar, inclusive... graças a Deus, eu acredito muito no nosso presidente, gosto muito dele. Ele tem o meu voto, de novo, se ele partir para uma reeleição. Com tudo isso, foi um cara que conseguiu colocar em ordem o nosso país, mesmo numa pandemia, tá? Eu tiro o chapéu para ele. Enquanto os outros estão criticando a ele, ele está fazendo. E tá combatendo a corrupção, ele é o cara, pra mim ele é o cara, tá? E muita coisa, eu sei que é por oração também das pessoas, Deus mostrou muita sujeira, muita gente que parecia boazinha e que mostrou as caras no governo dele. E a gente tá vendo quem é quem, né? Então, assim... Parabéns, meu presidente, eu sou contigo, viu? Falo isso abertamente. Pode ser até que meu vídeo aí seja, né? Né? Mas eu não tô nem aí, eu falo mesmo. Eu falo mesmo, Adriana Rapadura, faz a sua vida nada dura. Minha preocupação, minha filha, não tem... O baço, pegou H1N1, cuido mais, Deus nos blinda. É isso aí, porque o baço, ele faz a defesa do organismo, realmente, né? Então, assim, destruiu a economia, destruiu não, prejudicou, né? Virou o nosso cotidiano de pernas pro ar,
alguns planos que a gente tinha foi pro Beleléu, nós tivemos que o quê? Reformular? Não foi essa palavra que eu queria. Nos reinventar. Olha aí que palavra bonita, nos reinventar, que chique. Nós tivemos que nos reinventar. Graças a Deus, Jéssica, eu já há muito tempo, Jéssica, tem uma ligação chegando para você aqui lá no Facebook. Atrapalha aqui o Facebook? Graças a Deus, continua assistindo aí. Esse celular da Jéssica, a Jéssica é muito importante, recebe muitas ligações. Meu Deus do céu. Ninguém liga para mim, Jéssica. Pra mim. Por quê? Eu não sou importante, não? É que eu sou sua secretária. Que legal, ainda bem então, né? Ei, amiga. Não, pode ligar pra mim. Liga pra mim, percebi. Eu não sei direito a ordem dessa. Pensa em mim primeiro, né? Pensa em mim. Liga pra mim. Não liga pras outras aí que estão no ar. É só pra mim, eu sou egoísta. Antes, eu mesmo, tendo Deus, eu vivi na força do meu braço, mas a pandemia me levou à plena dependência dele e me deu vitória em tudo, mesmo me deixando muita dívida, não fechei minha empresa. Ai, que top, Patrícia! E Deus vai te dar graça e você vai vencer esse tempo aí. Trabalha mesmo. Eu, graças a Deus, já desde 2008, quando ainda não estava tão organizado o atendimento online, eu já fui eu gosto de sair na frente, eu sou ousada mesmo. Eu já comecei desde 2008 a atender online, gente, tá? Aí eu atendi algumas pessoas no online e outras no presencial. Aí, quando começou a pandemia, eu já estava familiarizada aí com as ferramentas e eu já atendia no online. Então, para mim, já foi mais fácil me reinventar. Eu já tinha começado o projeto online, né? O Mulheres Descomplicadas, o GPS Casamento, tudo online. E aí eu pude acessar vocês, como algumas aqui disseram que me conheceram, inclusive na pandemia. Que top! Pouco a pouco a gente vai vendo as coisas mudando aquilo que somos, como nos relacionamos com as pessoas e com o mundo. Não é, Jéssica? Sim. Mudou alguma coisa na sua vida, Jéssica? Sim. Mudou? Muita. Para melhor ou para pior? Para melhor. Para melhor, glória a Deus, amiga. A gente está fazendo reflexões aqui. Muito. Top! E as meninas aqui, que são meninas do bem mesmo, estão aqui também com coisas muito boas. Porque, gente, nessa hora tem gente que vira pro lado da força negativa, tá? O lado negro da força. Então, vamos lá. Mas olha só, o que pode ter acontecido que a gente vai ter que dosar aí, viu? Você pode assistir um programa bom como esse, o Minhas Manhãs, que só traz coisa boa para você. Mas, como eu falei, algumas pessoas começaram a ficar viciadas em noticiários. A combinação, presta atenção, todos os momentos de crise que a sociedade passou, trouxe essa combinação de incerteza com o perigo. E aí, a receita para a angústia que causa esses momentos a tentativa de alimentar um desejo de ter certeza das coisas. A gente vai em busca de coisas para ter certeza, tá tudo certo. Mas aí o que acontece? Acontece um episódio chamado na psicologia de fechamento cognitivo. A gente se fecha. No primeiro momento a gente se fecha. E aí as pessoas começam a ficar sendo atraídas como por um imã para soluções, só que elas buscam muitas vezes, e aí, por isso o interesse, presta atenção, gente, que isso aqui é muito importante. Eu quero abrir a mente de vocês aqui. Aqueles que tem muita gente na política que torceu, inclusive algumas fontes disseram
que esse vírus foi fabricado na China para justamente acontecer isso, tá? Por quê? Porque quem quer só o poder faz questão de que o caos se instale para as pessoas se dobrarem diante das soluções que eles vão apresentar. Então, aqueles que não são do Bolsonaro, por exemplo, tinham todo o interesse em que se instalasse o caos para desfazer o governo dele e para fazer com que você aceitasse as sugestões e soluções simplistas. Porque a gente, na ânsia de querer uma solução, a gente às vezes aceita qualquer coisa. A Alice está aqui dizendo: eu aprendi com a pandemia foi ligar menos para os meus afazeres diários e olhar para as pessoas, meus filhos principalmente. Parabéns, querida! Muita gente teve isso. Eu tive muitos testemunhos de pessoas que o casamento melhorou por causa da pandemia, porque todo mundo teve que ficar dentro de casa e se olhar. Alguns acharam que piorou, porque não queriam fazer isso e foram forçados e resistiram e aí piorou o casamento. A Amanda tá dizendo: bah, a senhora está falando exatamente o que eu penso. Gente, sempre tem alguém que lucra com o seu caos, tá? Não pense que as coisas estão acontecendo e tá tudo bem e que, não, isso aqui é paranoia. Não é paranoia, não. Tem gente que estava torcendo para o caos e muitas emissoras de televisão, como a que eu falei aqui no início, pode ver, eu não assisto mais, mas eu vi um dia lá o finalzinho do Jornal Nacional. Eles colocam sempre no final do jornal o número de mortes. Eles fazem questão de terminar falando da desgraça, porque eles têm realmente o desejo de que esse governo caia, viu? E aí as pessoas são atraídas para raciocínios extremados, de 8 ou 80, de soluções simplistas. Algumas pessoas entram na negação, acreditando que tudo deveria seguir normalmente. Eu não fiz uma negação, não. Eu estou ciente de que a coisa é real, existe, né? A TV Caixão. Como diz o Siqueira Júnior. É isso aí, a TV Caixão. O Siqueira Júnior, ele é maravilhoso, né? Ele fala umas coisas que todo mundo queria falar e às vezes não pode. Então, assim, as pessoas entram no pânico, né? E elas começam a acreditar em tudo que é apresentado. Tá falando da negação, né? Eu não entrei numa negação, mas eu acho que esse exagero que fez quebrar a economia, como o nosso presidente alertou, que muita gente entrou em falência, que o trabalhador, eu vi vídeos de um cara que estava abrindo a barbearia e que a polícia chegou lá para fechar, ele falou assim: vocês podem fechar, mas assim que vocês saírem daqui eu vou abrir de novo. Ele falando em rede pública, porque eu preciso trabalhar, gente, é daqui que eu tiro o pão dos meus filhos. Imagina isso. Me deu vontade de chorar, de verdade. Estou emocionada aqui de novo. Isso me entristece profundamente, porque gente honesta, gente que tinha acabado de abrir negócio, que pôs diante, né, da gente ver a organização que o nosso país estava ganhando com o governo Bolsonaro, gente que ousou sonhar, de abrir projetos novos, acreditou na economia, né? A Ruth está falando, ele é top, era daqui de Maceió, Lagoas. O cara, né, da barbearia. Pois é. Gente, o que é isso?
As pessoas honestas estavam sendo presas, enquanto a gente vê aí muita coisa, sujeira na política, como esse Supremo que está aí soltando bandido. Para! Não, hoje eu estou indignada, Jéssica. É. Hoje tinha que ter um serrote aqui, não era um martelo não, um serrote. Sei lá, o que tem aqui, Jéssica? Sai atrás de alguma coisa. Uma pedra bem grande, põe aqui que eu vou mostrar essa pedra. Hoje é dia de pedra. De pedra, vou Né? pegar. A Jéssica vai, ó. Jéssica, acha uma bem grande, olha lá. Vai lá, Jéssica. Pensei nisso Oi, agora. gente. Olha aí, é isso aí, Bolsonaro. Gente, a gente tem que estar atenta nessas eleições aí, porque essas urnas eletrônicas eu não sei não, tá? Vamos lá. Olha, eu acho que esse vídeo eu não sei não. Não sei se vão me liberar esse vídeo não, mas hoje eu tô a fim de falar que a verdade doa quem doer. E aí, alguns entram na negação. Eu não acho que é negação, não. Eu acho que a vida tinha que ser normal, a gente tomar os cuidados, mas ficar todo mundo dentro de casa. E hoje, a OMS, que não sabia de nada, né, tá alegando, já tá aceitando aí as teses de que ficar todo mundo de dentro de casa aumentou o risco, porque um ficava passando pro outro, viu? Aqui em casa todo mundo teve, eu acho que eu tive também, mas eu sou dura na queda, não senti nada, amigas, nem uma coriza. Mas, ó, a Jéssica perdeu o paladar, o olfato, o Wagner também um pouquinho, meus filhos ficaram todos doentes aqui, eu devo ter pego também, não é possível, mas é assintomática. Diz que gente ruim é ruim. Nossa, Jéssica, meu Deus, Jéssica, olha a pedra que a pessoa trouxe. Ainda tem ponta, porque ela quer que acerte neles e ainda deixa a marca. Meu Deus, onde você achou isso, Jéssica? Você tirou de que? Não, você tirou de alguma calçada, né? Ela desfez a calçada de algum colega aqui, daqui a pouco os vizinhos vão falar, vem aqui, traz o meu pedaço da calçada. Ave Maria, fiquei até, olha, agora eu vou aqui me benzer. Então, assim, eu acho que tinha que seguir normalmente e a gente vencer isso e não ficar encolhido dentro de casa. As pessoas mais velhas, né? Aí sim, podia tomar mais alguns cuidados, mas esse negócio de fechar tudo, não. Então, as pessoas ficaram, né? Outras ficaram em pânico total. Eu estava aqui me organizando nas ideias, ficaram em pânico total, acreditando que o fim está próximo, né? A Jéssica, toma uma aguinha, amiga. O que foi? Você tá com medo do Covid? Não. Eu falei aqui, Jéssica, que você perdeu o olfato e o paladar, né? Tá difícil voltar. Boatos acontecem diante dessas crises. A Natália tá colocando aqui, é muita hipocrisia rolando no aeroporto, 1 metro de distância, no avião. É isso aí, no avião todo mundo junto. Ah, mas é uma palhaçada. E fechado, né? E fechado. Rapaz, não, olha, é pra matar. Nos ônibus públicos aqui de Manaus, gente, tá assim, ó, apinhonhado de gente. Quer dizer que no ônibus público ninguém pega Covid. Para, né? Ai, Jesus, Maria, José, dá-me fé. Então, assim, acontecem boatos, as pessoas ficam neuróticas, é isso aí. E nesses boatos, diante da crise, do pânico, as pessoas começam a assimilar as coisas sem pensar, sem senso crítico. Elas só se encolhem e ficam com medo. Pode ser assim não, gente. Vamos enfrentar. E aí, em busca de notícias, a gente passa muito tempo ouvindo noticiários na TV e nas mídias sociais, mas infelizmente a maioria das pessoas busca os noticiários que só colocam mais medo. Eu tive que falar para algumas pessoas que eu conheço, por favor,
para de ouvir. Porque aquilo que você enche o seu coração, se eu ficasse, gente, ouvindo a TV Caixão, se eu ficasse ouvindo só o que a mídia que tem interesses em derrubar o governo fala, eu estava dentro de casa com medo. E eu vivi a minha vida o mais normal possível. Eu só não vivi mais normal porque fecharam as coisas. Porque senão eu estaria no shopping, eu estaria fazendo tudo normal, né? Então, assim, estão pedindo perdão que erraram o seu nome aqui. É Jéssica. Verdade, tudo que você está falando. Vamos abrir os olhos. É isso aí, amigas. Vamos abrir os olhos. Então, a primeira coisa, que aí já é um hábito ruim, a gente não pode ficar viciada em mídia social. Selecione, gente. A televisão, ela tem um negócio, não sei se vocês sabem, que chama controle remoto. Se você passar vários canais e ver que não tem nada que presta, tem um outro botão que é liga, desliga, desliga. E vai fazer uma outra coisa. Mas não deixa a sua mente ser entulhada de lixo, tá certo? Seleciona. Tem agora, eu acho que é a CBN Brasil, né? Tem um cara lá, o Caio, que ele faz algumas críticas e pensamentos a respeito de tudo que está acontecendo, com embasamento. É um cara que vale a pena ouvir. Os que são contra o governo, que tem aquele embate lá, entre esse Caio e o outro lado, o Caio permanece firme, já passou uns 4 lá que não aguentaram o debate com ele, porque tentam forçar uma notícia que não existe. Não, para. A mentira não prevalece, o que prevalece é a verdade. Hoje eu tô revolucionária. Eu acordei hoje Joana d'Arc. Opa. Mas eu não vou ser queimada. Não. Vamos lá, então a primeira coisa, cuidado com esse hábito de ficar olhando todos os noticiários. Eu tinha pacientes que às vezes chegavam com depressão e eu ia fazer uma investigação da vida dela, dos hábitos delas. E algumas diziam que passavam a tarde assistindo Da Pena. Ai, Manso, você assistiu Da Pena o dia todo, né? Só ouve lá, a pessoa foi estuprada, a outra saiu na rua, foi morta, e não sei o quê, só sangue, sangue, sangue. Você fica com medo de sair na rua, você fica depressiva. Tá certo? Cuidado, gente. Cuidado. Seleciona o que entra no teu coração. Segundo, que aí a gente pode levar para o lado bom ou para o lado ruim, tá? Nós ficamos mais dependentes emocionais. Diante das crises, nós nos sentimos mais seguros em grupo. E aí o lado bom foi que algumas pessoas falaram assim, que essa dependência emocional gerou um senso de ficar mais em família, de olhar mais a família. Aí é bom. Mas tem gente que ficou realmente muito pior, né? Ficou carente a um extremo. A pandemia do Covid-19 assustou, certo? Todos podem se infectar, é verdade. Ninguém está isento. Eu estou atendendo hoje em consultório viúvas da pandemia. Eu estou atendendo. É uma realidade dura. Porque uma das coisas terríveis é que algumas nem puderam ver o corpo do marido. Porque fica tudo lacrado, né? E aí você não fechar o ciclo do luto, de você ver a pessoa, isso dificulta ainda mais a elaboração dessa dor, tá? Então não importa qual seja a sua posição de vida, o seu status, seu poder, a sua popularidade, o vírus é uma realidade e pegou muita gente, e eu acredito que a coisa está sendo controlada.
Essa possibilidade nos dá um sentimento de fragilidade e vulnerabilidade, como a doutora lá falou. E isso nos leva a valorizar mais as relações sociais, fortalece vínculos que temos uns com os outros, aumenta o apreço por nossos familiares e amigos, tudo que a gente estava falando aqui. Uma consequência do nosso desamparo diante da pandemia é a nossa maior sociabilidade, um grito por calor, por socorro, a percepção de que nós precisamos uns dos outros, de que não podemos ficar sozinhos. Eu vou falar mais ainda na mudança de valores, mas a gente vê que isso já aumenta a empatia. Nós começamos a valorizar muito mais os relacionamentos. Apesar de ter acontecido alguns efeitos que já estavam sendo preparados a isso, só acelerou, hoje as pessoas estão muito mais online, as compras estão sendo feitas online, as pessoas estão mais exigentes quanto a garantia do que elas recebem, muito mais do que estarem ligadas a marcas. Está acontecendo alguns fenômenos econômicos e culturais, inclusive no comércio, na indústria, né? As pessoas estão valorizando muito mais qualidade do que marca, do que status. Então está mudando o comportamento do consumidor, inclusive. Tá mais ativo. Tá mais ativo, as pessoas estão mais exigentes, né? O comércio e a indústria tiveram que se reinventar para conseguir acompanhar. E quem não conseguiu se reinventar nessa crise, infelizmente, teve um prejuízo muito grande. Alguém diz, por favor, o segundo tópico. As pessoas ficaram mais sociais, mais dependentes dos relacionamentos, Jéssica. Ficamos mais dependentes emocionais, num bom sentido. A gente começou a valorizar muito mais os relacionamentos. E isso tem que ser, não só nesse momento, mas tem que ser um sinalizador do que a nossa vida tem que se tornar. Eu acho que quando a gente passa por crises, a gente começa a perceber que as coisas simples que a gente estava deixando de lado são as mais importantes. A água que você bebe, o ar que você respira, a natureza. O que adianta eu ter um carrão de marca? O que adianta eu ter dinheiro? Né? Dinheiro não salvou algumas pessoas, porque por mais que você pudesse pagar para ter recursos aí da medicina, teve gente que com dinheiro e tudo morreu. Né? Então, assim, status. Uma pesquisa disse que as mulheres estão repensando o valor da maquiagem. Por quê? Porque a gente não pode se maquiar mais. No dia que eu vou sair de máscara, eu esqueço, às vezes eu passo batom só para me irritar, porque aí suja a máscara. Né? Passar pó. A máscara fica lá com a cor do seu pó, que você tem que depois esfregar mais do que devia. Então, para que passar maquiagem se a gente está tudo mascarado? Então, as mulheres estão repensando o valor que uma maquiagem tem na vida delas. Não estou dizendo que a gente não pode usar, eu estou aqui maquiada hoje, né? Meu cabelo hoje eu achei muito bonito, eu mudei de lado de novo, né? Ele tá pegando jeito. Eu gostei. Vocês gostaram, amigas? E aí? Tô bonitinha? Tô emagrecendo. Hoje eu não consegui ir pra academia. Fui dormir meia-noite por causa da festa ontem dos 30 anos. Hoje eu não fui na academia, mas volto amanhã, tá? Porque aí eu acordei mais tarde hoje. Vocês viram até que a publicação aí do nosso programa Minhas Manhãs foi mais tarde hoje, porque hoje eu acordei mais tarde. Eu confesso, tá? Olha aí a Jéssica, tá lindo, a Jandre, o Vilke, a Grazi. Ai, meu Deus, vocês são maravilhosas. Dei um tapa na imagem, né? Top, e eu dei um tapa na imagem. Então,
Gente, presta atenção que essa Covid está nos ensinando algumas coisas. Parece que fez penteado. Não, amiga, é beleza mesmo assim, natural. Eu gosto de mim porque assim, eu me acho, eu tenho certeza, e eu tenho uma característica que eu tenho muito orgulho. Eu sou humilde. Muito na frente pra mim. Ai, 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 não é assim não, amiga, não é avacalhado não. Vamos lá? Tá terminando aqui, né? Tá terminando nada, eu faço o horário que eu quiser, né, Jéssica? Eu que mando aqui nesse negócio. Terceiro e último, e eu acho que o mais importante, os nossos valores mudaram. Junto com o crescente apego aos outros, ocorreu mudança sutil em nossa moral. Estava ontem na igreja, na comemoração, acordei assustada, pensando que tinha perdido a lá. Não, amiga, você tá aqui, que bom que vocês... Olha, eu fico feliz com uma declaração dessa. Vocês acordam pensando nesse programa maravilhoso da manhã, a sua manhã, a nossa manhã, as minhas manhãs, a manhã de todo mundo. Tá certo? Então vamos lá. Teve uma mudança moral. Mas quem é ruim mesmo. Como eu disse ontem, né? Tem gente queimando igreja aí. Tem gente que não tem moral nenhuma mesmo. Mas as pessoas que começaram a repensar aí valores, beijo as meninas aí do Facebook que estão mandando coraçãozinho pra mim. Jéssica, você tá vendo aí o que elas estão mandando aí, mana? Sim. Manda pra mim, tá? YouTube também. Beijo pra vocês, queridas. Valores comunitários de cooperação. Olha aí, tudo que vocês falaram. Vocês estão antenadas, né? Consideração, cuidados são priorizados. Enquanto os valores individualistas de prestígio, como eu falei, popularidade, poder, perdem parte, né, no seu apelo. As pessoas não estão valorizando isso. Nossos ideais culturais também se transformaram. Em tempos de crise, sabe o que acontece? Nós celebramos e damos grande importância às pessoas que vivem em serviço comunitário, como os médicos, os enfermeiros foram valorizados. Eu vi um vídeo de um taxista, de um motorista de Uber na Itália, que ele abriu mão de receber de qualquer coisa para levar um paciente que estava passando mal para o hospital. E o grupo de enfermeiros e médicos aplaudiu aquele homem, que ele fazia isso todo dia. Ele se colocou a serviço para ajudar as pessoas, gente. Meu Deus! São esses heróis anônimos aí de gente, tem gente muito humana. A nossa igreja lá deu cesta básica, o pessoal aqui em casa deu cesta básica. Meu marido foi lá, talvez foi até lá, né, que pegou o Covid. Um pastor aqui também pegou o Covid, ficou muito mal e estava lá dando cesta básica, estava lá ajudando as pessoas. A gente começa a valorizar essas pessoas que prestam serviços comunitários. Aí, os motoboys também, isso aí, Mari. Nós não ficamos parados como igreja, não, atendendo as pessoas, né? Estender as mãos uns para os outros, sacrificar os próprios interesses pelo bem comum. A gente começa a valorizar isso. As pessoas que demonstram empatia e se tornam modelos de humanidade, a gente começa a valorizar isso. E não e a pessoa lá que aparece com a marca de roupa, que parece com isso, com aquilo outro. Essas coisas perdem valor. E a gente começa a valorizar o que realmente faz a diferença na nossa vida. O fascínio pela fama e pela riqueza diminui e dá lugar ao simples ato de bondade, que é o que a gente devia valorizar sempre. Não é não? Então eu queria que vocês aprendessem isso, eu quero que fique registrado aqui para vocês. Esses pensamentos
porque a gente vai precisar viver num mundo melhor. Se a gente quiser viver um mundo melhor, isso aqui não pode passar quando a pandemia passar, não. A pandemia alterou quem somos, afetando diversos aspectos das nossas emoções. Podemos aprovar algumas dessas mudanças, certo? Rumo a laços comunitários mais fortes, a valores humanitários mais fortes e desaprovar outras. A mente fechada, os raciocínios simplistas, o apego às mídias que estão aí deturpando notícias. Gostemos ou não, a imensa crise que estamos enfrentando faz a gente imergir no melhor de nós, mas também pode nos fazer imergir no pior de nós. E é isso que eu quero aqui trazer como alerta. Por isso eu comecei aqui a live falando do diário de Anne Frank, da biografia de Anne Frank, porque ela tinha todos os motivos para emergir no pior dela. E não quer dizer que ela não ficou com medo, que ela não teve crises. Não, tem frases lá que ela mostra o quanto ela está temendo as situações. Mas uma adolescente ensinar a humanidade no momento da maior dor, uma das maiores dores que a humanidade passou, que foi o Holocausto dos judeus, que os nazistas fizeram, olha, isso é realmente um ser humano cheio de bondade, que decidiu emergir no melhor dela. Ontem na mensagem nós tivemos aqui um fato inédito na comemoração de 30 anos da nossa igreja, que é a visita do pastor Silas Malafaia. E ele pregou sobre termos atitude. E a gente, quando a gente tem atitude, a gente define o nosso futuro. Qual é a atitude que vai definir as escolhas, aquilo que nós fazemos, aquilo que nós agimos, faz com que a gente defina para o bem ou para o mal o nosso futuro. Foi tremendo ontem. Ontem eu saí de lá, se pedisse para ficar mais, a gente ficava, porque foi uma delícia. Tá na internet, né? Foi filmado ao vivo, mas eu acho que tá lá no YouTube. Quem quiser assistir depois, vale a pena. Foi maravilhoso o que nós vivemos aqui. E aí eu queria te alertar, nós temos aqui essas duas possibilidades. O que você quer? Imergir no seu melhor ou no seu pior? E quais são as lições que você está tirando dessa pandemia? E isso tem que ficar registrado nas suas emoções, sentimentos, pensamentos, comportamentos, para que você viva de verdade um novo tempo, como a Yosin Glay está dizendo. Né? Um novo tempo para todas nós. E a Anne Frank, eu quero terminar com uma frase dela, um pensamento dela. E depois nós vamos, vou colocar lá a foto dela e eu queria que vocês comentassem. Quero agradecer vocês aqui. Vocês estão comentando lá as fotos. Obrigada, gente. Eu me sinto realmente acariciada pelos comentários que vocês estão dando. Quando vocês fazem isso, vocês estão aqui me ajudando, é uma troca, aqui é uma troca, gente, né? Se o que eu falo para vocês faz sentido, eu não peço para ninguém mentir nada, tá? Mas se o que eu tô fazendo aqui para vocês faz sentido, eu acredito que quem entra toda manhã aqui realmente gosta. Ontem muitas pessoas na igreja, até uma surpresa minha, que eu nem sabia o tamanho do alcance, muitas pessoas na igreja vieram me procurar dizendo o quanto as minhas manhãs está fazendo sentido na vida delas, né? E algumas pessoas que são anônimas para mim, que chegaram dizendo como é importante, eu não perco uma, né? Tem gente que assiste aí no Facebook, uma que me procurou ontem, disse que assiste pelo Facebook. A Bispa Fran, né? Tiramos foto ontem, fiquei muito feliz, tá? Eu sou de carne e osso, eu atendo todo mundo, pode chegar, falar, beijar, né?
Por enquanto, eu tô conseguindo ainda, né? Não sei se eu vou ficar tão famosa assim que eu vou ficar arrogante. Não pode, né, Jéssica? Ficar nariz empinado não dá, né? Não pode, não. Então vamos continuar com simplicidade, falando aqui as verdades que ajuda você, a sua vida. Olha aí, a Anne Frank, antes vão fazer a foto? Meu Deus, Jéssica, me dá aquela pedra lá. Mas a pedra, presta atenção, a pedra pode ser um tropeço para alguns, mas a pedra pode ser o fundamento da edificação que você vai fazer a partir das reflexões. Então essa pedra aqui, meu Deus do céu, tira uma foto minha com essa pedra. 3, 2, 1. Tiraram? Amém? Então aí, Jéssica, devolve a calçada lá do vizinho, tá? Depois. Publica aí, amigas. Publica, me marca, põe seus pensamentos. Ontem teve pensamentos muito tops aí nas fotos que vocês fizeram de print aqui da tela. Para mim faz muito sentido, ter aprendido muito. Minhas manhãs têm sido abençoadora em minha vida. Ei, que legal, Jéssica. A Jéssica já é fã. Pelo menos, eu tô te vendo todo dia aqui. A Natália também. Tem algumas mulheres aqui, a Ana, a Lidiane, a Amanda. Todo mundo aqui assistindo o Minhas Manhãs. A Mari, olha aí a Mari, né? As que eu não conheço pessoalmente, quem sabe, né? A gente conhece um dia aí pessoalmente, aquele programa que nós vamos fazer só nosso, ao vivo e a cores, não vai ser online. Por enquanto vai ter que ser online, mas depois a gente vai ver aí, vai pensar, vamos nos organizar. Eu quero fazer aí conteúdos novos para vocês, tá? Pode dar sugestão, pode falar, o programa é seu, amiga, não é meu não, é nosso, tá? Olha aí, a Anne Frank diz assim, não quero que a minha vida, olha só que profundo o que ela fala, né? Talvez ela nem soubesse que seria tão próxima a morte dela. Ela diz assim, não quero que a minha vida tenha passado em vão, como a da maioria das pessoas. Não é você, né, amiga? Você coloca aí, eu também quero fazer sentido, tá? Porque assim, ela diz, eu não quero que a minha vida tenha passado em vão como a da maioria das pessoas. Quero ser útil ou trazer alegria a todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte. Olha aí, gente, essa frase, humildemente falando, tem tudo a ver comigo. Eu, aos 50 anos, ousei começar algo online. Não é fácil. Gente, isso aqui que eu trago para vocês, eu paro, penso, me preparo, estudo, né? Faço pesquisa para não trazer uma besteira aqui. A gente brinca, mas eu quero trazer coisas consistentes para vocês. E uma coisa que eu penso muito é, quando eu morrer, eu vou deixar um legado para as pessoas, eu fiz realmente diferença na vida das pessoas. Você sabe que isso é uma coisa que eu me pergunto? Então, assim, eu queria que você fizesse essas perguntas para você. Tá? Porque eu queria que a sua vida influenciasse. Nossa, Adriana, mas eu não tenho um programa, eu não tenho... Faz o seu melhor. Eu já contei aqui a história de Dorcas. Ela fazia roupa para as viúvas, para as mulheres viúvas. No dia que ela morreu, as viúvas foram lá interceder para Pedro ressuscitar, porque aquela mulher fazia diferença na sociedade. E Deus ressuscitou aquela mulher por causa do testemunho das ofertas dela. Tá entendendo? Quando a gente faz o bem, Deus não leva a gente cedo porque está cumprindo o propósito. A gente só vai embora quando o propósito acabou, né? Então, assim, quer viver bastante? Cumpre propósito. A gente falou aqui, fez uma live sobre propósito, né? Tá certo?
Então, não quero que a minha vida tenha passado em vão como a da maioria das pessoas. Quero ser útil ou trazer alegria a todas as pessoas, mesmo aquelas que jamais conheci. Quero continuar vivendo depois da morte. Eu vou viver no céu, né? Mas a minha memória vai continuar viva. Então eu quero que você também tenha esse sentimento de que você é tão importante, que você tem um propósito na sua vida, que você percebe que a sua vida aqui não está sendo em vão, de que você tem, que você faz falta. Eu quero que você hoje receba essa palavra aqui da parte de Deus. Deus está dizendo para você, querida, você é importante, você faz falta. Você é importante e você faz falta. Então pega essa frase, motiva aí o teu coração, porque você faz a diferença. E o telefone tá tocando aqui. Faz a diferença. Você faz a diferença. Ok? Um beijo para vocês. Fiquem ligadas aí no Minhas Manhãs. As alunas lá do grupo de desafio. Quem ainda não votou lá, é só para as alunas. Vota lá quando você quer a aula, porque eu vou mudar a data, porque eu quero que a maioria das mulheres esteja presente. Tá certo? Amo vocês. Um dia de grandes vitórias e conquistas. A gente pode acreditar no amanhã, porque tem um Deus cuidando da nossa vida. Tá bom? Beijo a todas vocês e até a próxima. Um beijo.